Liberdade, igualdade, fraternidade, Revolução Francesa, 1789, Plutão em Aquário. E agora, Plutão em Aquário novamente, 2024, né? Liberdade, equidade e sexualidade. Qual é a relação, a sincronicidade que temos agora com aqueles tempos tão revolucionários da Revolução Francesa? Então, o que que eu acho? Eu acho que a sexualidade sempre foi, na história da humanidade, um poder, uma potência tão incrível que precisou ser reprimida pelas pessoas que queriam ficar só elas com o poder. Então, né, teve que ser uma experiência, a nossa sexualidade humana, de muita repressão, de muito moralismo. Isso não pode, daquilo não sei o quê, enfim. Quando a gente fala de uma energia, que é Plutão em Aquário, de transformações muito profundas e que são inexoráveis de libertação, no mundo acontece, como aconteceu na Revolução Francesa, e agora a gente vai estar tendo a oportunidade de viver de novo e poder colocar esta liberdade, na verdade, de uma forma ampla, não se tratando só de uma questão política, mas começando na vida pessoal de cada pessoa, né? Para que a gente, e uma das coisas principais é eu acho que o destravamento da gente poder olhar para o sexo como essa energia maravilhosa de pulsão de vida, em que a gente pode descobrir coisas em nós e na outra pessoa, nas outras pessoas, através dessa experiência profundas, que chega a um ponto da gente. Acho que assim, o orgasmo é quando a gente perde o contato com o nosso ego, não é não? Então, o sexo é o que nos dá aquela experiência maravilhosa quando ele é vivido com liberdade, porque se for todo cheio de não, não pode, não vai chegar naquele instante que você não sabe quem você é ali naquele momento, mas no melhor do não saber quem você é, porque tudo que pouco importa é jogado para o alto e você está se compartilhando com outra pessoa. Eu acho que a gente está sendo chamado para ficar livre, e inclusive no sexo, você não acha? Eu acho, eu estava justamente pensando nisso, que uma das esferas que a gente está tendo nessa nossa sociedade pós-Revolução Francesa mesmo, é um dos assuntos mais tabus que a gente tem é o sexo. Então, o sexo tem que ser todo regrado, porque se ele não for regrado, alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A princípio, assim, não vai ter nem, não vai acontecer nenhuma tragédia. Ao contrário, acho que muitas tragédias tiveram na tentativa de cercear, na tentativa de controlar essa potência, essa força gigantesca que a gente tem. E tem uma coisa também, a liberdade, ela não vai estar completa se tu não tiver liberdade sobre o teu corpo. Teu corpo é um dos, digamos assim, é a tua grande âncora nesse mundo, é o corpo. Se esse corpo não tem liberdade porque ele está todo cerceado, então fica faltando uma parte importante da individualidade e da própria autenticidade, né? Então, como é que a gente pode ser autêntico e livre se a nossa expressão sexual está toda bloqueada? Então, eu acho que a gente tá recebendo, né, essa oportunidade revolucionária justamente quando Plutão, que é um planeta que também está associado à sexualidade pelo poder que essa sexualidade tem, está entrando num dos signos, talvez no grande signo que represente a liberdade e a equidade. Todos somos iguais, todos temos o merecimento de desfrutar igualmente desse poder, desse prazer, né? Não vamos esquecer que tem uma dose de... Uma das fontes maiores de prazer na nossa existência vem justamente pelo corpo, como disse o Caetano Veloso, todo prazer provém do corpo. Não todo, mas essa libertação do corpo para esse prazer tão básico é uma das coisas que eu acho que vai nos levar também à libertação de aspectos da alma, aspectos do espírito que também ficam presos. Estava me lembrando, eu acho que só um toquezinho, eu estava me lembrando de como o sexo é importante nas culturas orientais, na subida da Kundalini, no Nirvana com o Tantra. Então, a gente, na sociedade nossa aqui, a gente veio reprimindo demais isso. Eu acho que agora seria uma boa chance.
de trazer esse... Quando você fala Sim. assim bastante do corpo, eu me lembro, em 1970, década de 70, a revolução do Wilhelm Reich, as terapias corporais, né? Isso. Sim. Foi um momento incrível, assim, na década de 70, com o pessoal liberando geral. E passado esse tempo todo, a pergunta que eu fico é se esse prazer corporal, ele chegou no chakra cardíaco, se ele chegou também nos chakras superiores, né? Até que ponto esse prazer, ele transcende também o corpo, porque uma coisa que me chama a atenção na sexualidade é o poder da desconstrução, né? Sabe quando você chega assim todo arrumadinho, para você ter um sexo você tem que tirar a roupa, e para você tirar a roupa isso já é uma metáfora de intimidade. Sim. Entendeu? E, claro, você pode tirar a roupa como se não tirasse, você pode transar como se não penetrasse, você pode ter um prazer como se não gozasse, entendeu? Aliás, isso seria até o comum da história, vamos dizer assim, que é aquele prazer de você ter extravasado energeticamente, e isso muito para os homens, né, que é aquela coisa um pouco mais apressada e tudo mais, já dei conta do rito, vamos dizer assim, quando na verdade, a quem o sexo ele está a serviço? A gente precisa falar muito sobre sexualidade nesse momento, do Plutão em Aquário, inclusive, porque Aquário nem é um signo tão instintual assim, ele tem muito mais a questão das sinapses cerebrais, do plano mental. A gente poder trazer um pouco para os instintos e perguntar assim, o sexo está a serviço de que desconstruções? Aquário está a serviço de quais desconstruções? O que estava tão arrumadinho que nos trouxe até aqui? E esse até aqui não é exatamente uma coisa tão maravilhosa assim. A gente não está, nossa, eu me orgulho do mundo que nós criamos. Não é bem assim que a gente está. Então a gente está tentando, quando a gente fala em construir algo, a gente diz, o que a gente vai desconstruir? E Plutão em Aquário e a sexualidade é um tema assim vigoroso, eu diria libidinal nesse momento. O que vocês acham? Eu acho, e tem, desculpa, Não, eu achei que tu ia comentar uma coisa, mas acho que tem uma coisa muito importante aqui, que é a capacidade que a gente tem de, pelo sexo, juntar aspectos da nossa mente, das nossas emoções, do nosso espírito, do nosso corpo. E eu acho que o sexo ele nos dá essa possibilidade de a primeira desconstrução ser essa desconstrução dessas máscaras. Quando a gente tira a roupa, a gente pode, não é que a gente pode definitivamente tirar todas as outras máscaras, aonde nos é permitido esse desfrute. Mas eu acho também que a formação, né, a construção daquela intimidade tal que essa intimidade me proporciona a liberdade de me expressar. Essa intimidade é uma intimidade acolhedora, uma intimidade que protege. E então eu posso expressar todas as facetas da minha sexualidade sem o medo do julgamento, nem da outra pessoa, nem o meu próprio, aquele julgamento que a gente herda, né, de pai, de mãe, de cultura. E eu acho que isso pode nos abrir a porta para uma elevação dos nossos pensamentos e das nossas emoções, aonde a gente tire definitivamente a ideia de que o sexo é sujo, de que o sexo tem que ser controlado. E eu acho que essa desconstrução que tu está colocando é uma das coisas que talvez seja das mais urgentes. E paradoxalmente, eu estava lendo alguns artigos sobre como é que sociedades primitivas viam o sexo. E viam o sexo de uma maneira que ao mesmo tempo era tão... Sem pecado, né? Como? Sem pecado, né? Não tinha pecado. Era uma coisa completamente vinculada à própria natureza de ser humano, mas ao mesmo tempo um grande momento de transcendência. E eu acho que a gente pode trazer isso agora nessa virada. Então, eu acho mesmo, né? Primeiro eu queria que a gente lembrasse isso. Quando a gente vive um trânsito forte desses, ele está dando oportunidade da gente recuperar o que a gente não conseguiu acabar quando aconteceu da última vez, né? E assim, e aí voltando para a Revolução Francesa, a gente pensar que um dos ícones é aquela mulher que ela com o peito desnudo, mas no super louvo, a amamentação e a maternidade. Mas aquela figura, ela não é a mulher santa mãe. E o que eu estou falando é a representação de um feminino dentro de homens e mulheres, com essa capacidade livre de poder se entregar e receber, unindo esses corpos que eu acho que você estava falando, né? Que é o corpo físico, que é o corpo emocional e que é o corpo espiritual, porque no orgasmo a gente chega naquele lugar que
não tem palavras. Você está completamente pleno e plena. Petit mort, Isso, pequena morte. é a pequena morte, né? De viver esse gozo pela existência e se relembrar, então, que esse estado é um estado de vida. E o sexo, acho que nos devolve a vitalidade em qualquer idade, inclusive, né? E que quem está vital, quem está vivo, tem potência para realizar a sua vida. Por isso que o sexo é perigoso, sempre foi. Porque ele recupera, ele faz a gente fazer conexão com a nossa potência de vida, para construir tudo com prazer. O prazer é revolucionário, quando a gente sabe o que está fazendo com o consentimento do outro. Acho isso, ou da outra. Eu tenho até uma figura de linguagem dentro do meu imaginário, que é o orgasmo, é como se fosse uma experiência do Big Bang. Sabe? Aquela coisa que não se contém, que não se contém, que não se contém, e ela precisa extravasar. Eu fico pensando se no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso corpo, no nosso organismo, nos nossos órgãos, a gente tem toda uma referência da trajetória ontológica da energia através dos tempos, entendeu? Então a paixão, o tesão, a atração, por que eu me deixo atrair por uma outra pessoa? É pouco dizer para mim, não, porque ela tem um corpo bonito, porque ela tem uma cabeça legal, porque a gente concorda, uma série de coisas ideológicas, tem alguma coisa da ordem do mistério. Alguma coisa me leva... Sabe que às vezes a gente tem aquele padrão de beleza, né? E chega a dizer, mas se você está se relacionando com aquela pessoa que é o antídoto daquilo que você desejava enquanto padrão, pois é, eu não sei explicar. Eu sei que eu estou completamente entregue àquela história. Né? E muita gente que está nos ouvindo pode dizer assim, poxa, como eu gostaria de ter essa experiência, porque eu entro com um cabeção enorme nas relações e às vezes até o sexo está sob controle, essa coisa toda. Então, uma coisa que me chama a atenção é o rito metafórico do orgasmo como a experiência desse Big Bang, dessa explosão que é, e que na verdade é como se fosse o exercício da morte do ego, né? O exercício da morte do ego. Sim. Mas aí eu só queria frisar uma coisa que você falou que eu acho que é super importante. A gente se entra para se relacionar com alguém, em qualquer nível, mas no sexual então, com um cabeção, isso é a tentativa de controle. Na verdade, por detrás disso tem um medo dessa entrega, sabe, dessa força tão grande, porque a gente foi doutrinado que sexo era para fazer filho, senão não podia. Isso veio lá de trás no Ocidente. As religiões xamânicas, os povos que têm uma relação com a natureza forte, nada. Não. O sexo é sinônimo de vida que não é só a biológica, mas dessa vitalidade e do sagrado. Né? E tem um detalhe nisso tudo também, tem dois detalhes que eu queria trazer e que talvez a gente precise seguir conversando em algum outro momento sobre isso, mas é o seguinte, no ser humano o sexo também é muito simbólico, o sexo também está carregado de simbolismos, como disse uma investigadora, basta um pensamento, basta uma imaginação e o corpo inteiro reage a isso, então não é só o corpo, mas é o que a gente traz. Então tem uma parte que é o cabeção, mas tem uma outra parte que é essa exploração daquilo que é imaginado, não imaginário, mas imaginado e que pode elevar os nossos pensamentos junto com o sexo, tal quanto o Tantra, né? Quem pratica o Tantra. E tem um outro detalhe que é a libertação do masculino, daquela coisa de eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, esse sexo eu tenho que chegar no orgasmo, eu tenho que fazer ela chegar no orgasmo. É uma preocupação tal que o sexo deixa de ser aquele desfrute, não só do orgasmo, mas da construção desse orgasmo, uma construção paulatina, uma construção prazerosa, desfrutando de vários prazeres do corpo, que no fim vai conduzir ao orgasmo, mas que é parte de tudo isso. A brincadeira, né? A brincadeira. Enquanto os homens, eu acho que tem esse peso de terem que ter um desempenho, né? E tal, as mulheres muitas vezes fingem o orgasmo, que nunca sentiram, inclusive. Né? Ou por conta de tanto medo, tanta repressão, tanta questão. Então, a gente está falando desse momento de transformar tudo isso, porque tem uma energia que nos ajuda, disponível para que, se a gente tiver consciência e a gente puder se entregar nessas descobertas que você estava falando, para ganhar intimidade, para poder brincar, né, com o sexo, e sabendo dessa coisa maravilhosa que ele é, a gente poder chegar no melhor lugar que a gente tem direito. Agora,
talvez houvesse uma... Eu acho que um ponto original do que a gente está conversando é como eu me sinto à vontade, como eu me sinto à vontade. Sim. Como Sim. eu não chego me estudando, como é que eu devo chegar, como é que eu devo me posicionar, como é que o outro vai esperar, o que o outro vai pensar, o que é performance. Exato. São protocolos do prazer, é um sofrimento, né? É o épico do sofrimento para se chegar a um prazer sofrido, vamos dizer. Quando dissesse assim, você não está à vontade com você? Você não está à vontade no teu corpo? Né? E essa vontade implica minimamente a gente conhecer a gente, mas também, assim, olha, se falhar, não há falhas. Se errar, não há erros. A gente avança nessa direção. Sim. Porque é um nível de cobrança nosso que complica. Sim. Né? Mas por esse estímulo, eu acho, de repressão, se foi para o... Exato, Assim, exato. ou fica tudo reprimido, ou então fica uma questão de colocar o sexo num lugar que ele acaba sendo materialista, na verdade. É uma questão de performance. Sim. Né? Que é o que muitas vezes a gente vê quando acontece de pegar as pessoas, ter uma relação, jogar fora, ter outra, jogar fora, ter outra, jogar Sexo fora. olímpico. Sexo olímpico. O sexo Isso é olímpico. uma boa coisa. E eu acho que a gente está Uma falando modalidade olímpica agora é sexo. da maravilha que é a experiência sexual liberta, casada com essa sensibilidade de troca, de descoberta, de entrega e de um certo tempo para que isso possa acontecer, porque depende de intimidade, né? Sim. Também. Então precisa de um tempo. E isso é ser livre, né? Sim, exato. A liberdade aparece nisso. Não é ter... Claro, também pode se brincar bastante, é para se descobrir, mas é ser livre dentro de juntar essa possibilidade de degustar uma coisa que, na verdade, é símbolo ou representação máxima, eu acho, da vida, né? Aliás, foi de lá que nós viemos, né? Pois Sim. é. A gente veio do sexo, né? Sim. É bom lembrar isso. É bom, né? Meu pai e minha mãe fizeram. Jura? Oh, Estou te meu Deus. dizendo.